Prazer, eu sou o João Vitor, jovem multiplicador do Centro da Juventude, e hoje eu vou mediar esta live sobre a Feira das Profissões. O CJ, o Centro da Juventude, é um espaço onde temos cursos e oficinas para adquirirmos conhecimentos tanto para o trabalho como para a vida. E hoje temos como os convidados o professor Luciano Teixeira, que vai abordar sobre geografia, Rogério Beretta, produtor, diretor e ator, atualmente está em espetáculos atuais como Homens de Preto e Por que Casamos, a psicóloga Franciane Moresco, Guilherme Santos, que irá falar da administração, e Bernardo Panganito, jovem aprendiz da Caixa Econômica Federal. A ideia vai ser cada um deles falar sobre a profissão, formação necessária, mercado de trabalho e as dificuldades que encontraram e também por que escolheram essa profissão. Bem, agora vamos chamar o Luciano aqui. Pode se apresentar se quiser. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sou Luciano Teixeira, sou professor de Geografia, professor também de Geopolítica, embora a Geopolítica não seja uma área exclusiva da Geografia também, né? Ela aborda o campo da História, da Economia, da Filosofia, mas eu trabalho com estes dois assuntos ali em pré-vestibular, né? Curso preparatório. Também já trabalhei em escolas do ensino médio e ensino fundamental. Quero agradecer o convite da Karina, é um prazer, uma honra estar aqui com vocês, de repente conseguindo contribuir em pouco tempo alguma coisa, né? Deixar aí uma chama, né? Um despertar, né? Da profissão aí para vocês. Muito obrigado pelo convite. Inicio direto falando alguma coisa, vocês ou deixam as perguntas, como é que fica melhor para vocês? Querem que eu comece falando diretamente da minha profissão? Posso tocar direto? É isso, João? Pode falar primeiramente um pouco sobre a profissão, né? Tá, claro. Eu comecei tarde, né, na licenciatura. Acabei trilhando outros caminhos, né? Fui buscar, num primeiro momento ali, a administração, mas eu não me encontrei, né, como administrador. Eu, ainda muito novo, comecei a fazer teatro, comecei com 14, 15 anos a fazer teatro, né? Fui ali trilhar esse caminho, São Paulo e Rio, mas sempre com o teatro em mente e na bagagem, né? Depois de um certo tempo trilhando pelo teatro, eu voltei para Porto Alegre, né? Isso quando eu estava morando, por último, no Rio. Voltei para Porto Alegre e fiquei entre fazer o teatro ou fazer a geografia, né? Eu estava completamente dividido entre o teatro ou geografia. Acabei escolhendo a geografia, porque também me marcou na minha adolescência. Eu tive excelentes professores de geografia que me marcaram nessa construção. Acabei fazendo geografia na PUC, aqui em Porto Alegre, mas ao mesmo tempo sempre tentei levar um pouco do teatro nesse processo, nessa construção da geografia, né? Tanto que durante o período em que eu trabalhei em algumas escolas, eu construí alguns personagens, né? Para poder envolver a galera, já que o ensino fundamental e o ensino médio é algo extremamente desafiador. Hoje em dia, com a quantidade de tecnologia que nós temos, né? E aí nós construirmos algo ainda com um giz, com uma caneta num quadro, né? Competir com essa tecnologia é algo extremamente desafiador. Então, eu tenho isso comigo, algo muito forte. Está sempre construindo algo novo para poder desafiar, para poder ter a atenção dessa galera, dessa juventude, né? E mais do que isso, eu sempre compreendi, sempre entendi que o papel do professor não é somente números, dados, né? No meu primeiro dia de aula eu já começo abordando isso. Se vocês quiserem números, dados,
a gente pode entrar no Google e nós temos ali acesso, né, um acesso quase que infinito, né, às informações, né? Mas mais do que isso, pelo menos eu tento trabalhar no meu dia a dia de forma incansável, que é gerar um desconforto. Como gerar um desconforto? Né? Fazer com que o aluno sinta-se desconfortável ali naquela cadeira para poder refletir sobre um determinado assunto. Então, não adianta eu começar um primeiro dia de aula e dizer, eu estou aqui para facilitar a vida de vocês. Não, não é isso, é muito mais do que isso. É para construir, né, para desconstruir, talvez, velhos conceitos, né, preconceituosos, né, enfim, e buscar uma nova construção, mas sempre estabelecendo um desafio. Eu tento fazer de cada aula algo instigante, algo desafiador, de gerar um desconforto para que a pessoa reflita sobre determinados assuntos. Né? E a geografia te possibilita isso. Por que ela te possibilita isso? Né? Agora há pouco eu estava conversando com o Beretta, que é um dos convidados ali, quem eu tenho uma honra muito grande de ser amigo, e nós estamos falando sobre dados, sobre estatísticas, sobre a nossa situação, né, tanto política, econômica, no campo da saúde, no campo social, e a geografia ela traz essa abordagem, essa construção, porque nós vamos falar sobre indicadores na geografia, nós vamos falar sobre a saúde na geografia, nós vamos falar sobre saneamento básico na geografia, né? Nós vamos falar sobre a geopolítica, né? O comprometimento ou não, né? No caso, acordos ou não entre os países pela corrida por uma nova vacina. Então, o campo é gigantesco, o campo ele é fascinante, né? E você vive intensamente. A geografia te permite isso. É muito mais do que nós ficarmos ali presos à questão climática, à questão do relevo. É extremamente complexo, né? E uma brincadeira que a gente costuma dizer, não se resume somente às capitais dos países, às capitais dos estados. Não se resume. É muito mais do que isso, é muito mais complexo. É fascinante mesmo a geografia. Se deixar, eu fico o encontro inteiro falando. Então, né, não sei se deixo vocês à vontade para perguntarem. Enfim, como é que vocês querem conduzir? Bem, chegou alguma pergunta? Ok, então. No caso, agora seria Rogério Beretta, no caso? Não seria? Rogério Beretta, se estiver escutando, por favor, pode falar, sim? Agora estão me ouvindo? O cara muta o microfone e não desmuta. Já vi que essas maquininhas pegam uma peça na gente. Bom, pessoal, estava escutando o Luciano falar essa questão da escolha da profissão. Né? Eu iniciei muitos anos atrás e nem sonhava em fazer teatro ou levar a vida por esse lado da atuação. Eu comecei fazendo o primeiro vestibular para engenharia na URGS, passei em física na primeira vez, fui dar aula de física nesse ano e depois passei para engenharia metalúrgica, fiz 4 anos de engenharia metalúrgica e um belo dia eu decidi que engenharia não era para mim. Quando eu fui fazer estágio numa metalúrgica, eu comecei a ver o que eu tinha que lidar no dia a dia. Eu digo, isso aqui não é o que eu quero para a minha vida. Então, fui para a educação física. Fiz um ano de educação física no IPA e também vi que não era aquilo. Fiz algumas cadeiras de administração, ali do nosso amigo Guilherme. Fiz cadeiras de publicidade, fiz cadeiras de sinuca, de xadrez, de tudo para imaginar. Todos os centros acadêmicos eu conheci na URGS lá.
E eu estava acampado num domingo de noite, no pátio da casa que o pai tinha lá em Tramandaí, não tinha lugar para todo mundo, eu fui com uma galera, botei uma barraca lá, e a minha irmã mais velha entrou e disse, cara, por que não faz vestibular agora para a URGS e tal? Vestibular para quê? Ah, não sei, artes cênicas, tem um cara comunicativo. Que arte cênica, tá louco? Mas faz, vai lá e faz. Bom, me inscrevi, assim, meio que por acidente, fiz o vestibular, entrei, e na segunda semana que eu estava em aula, eu tive certeza que era aquilo que eu queria para o resto da minha vida. Então, eu perambulei por muitos cursos, muitas experiências, até chegar no que eu queria. E depois quando eu estava quase me formando na URGS, eu ganhei uma bolsa para fazer o meu curso na Espanha, onde eu terminei minha formação acadêmica. Depois de 14 anos na universidade, finalmente eu me formei em teatro aos 31 anos de idade, mas eu iniciei minha trajetória em teatro aos 23. E com o tempo, quando eu retornei para o Brasil, eu fui me dando conta que só de palco, só a parte mais lúdica do teatro era muito difícil sobreviver. O mercado aqui de teatro era muito pobre no sentido de poder sustentar uma pessoa somente atuando. Era uma questão que tu tinha que fazer de técnico, de diretor, de motorista, de montador, de ator, de figurinista, maquiador. Tinha que fazer de tudo um pouco para pegar um pouquinho de grana de cada lado e poder tocar a coisa. Então, a profissão de ator, como se vê hoje, ela era muito diferente, né? Não tinha... Tu chegava numa loja para abrir um crediário e dizia que era ator, ele perguntava em que tu trabalhava, eles não levavam a sério. Se tu não estava na novela das 8, tu não tinha profissão. Tu era quase marginal. Ninguém tinha a interpretação, a atuação, como primeira opção. Sempre foi uma opção, quando não der mais nada, mais ou menos como eu, assim, que eu já tinha tentado de tudo, e aí tu acaba caindo ali. E com o tempo tu vai te dando conta, principalmente no teatro, que produção de teatro é uma questão muito artesanal. Ninguém vive só de produzir teatro se ele não estiver envolvido no projeto como um todo. Então, os próprios artistas acabavam se envolvendo, fazendo um espírito meio cooperativado. As companhias eram umas cooperativas que se dividia tudo por cotas, né? Chamava por bola. Eu ganho uma bola, o outro que faz produção ganha duas, o que faz a técnica ganha meia bola, e assim sempre funcionou. E aí tu te dá conta que para funcionar a produção, tu tem que estar no projeto diretamente envolvido. Então, eu me tornei produtor por necessidade. Não era uma questão de vocação. A necessidade me levou a enveredar por esse lado também de produzir, também de dirigir, e além de atuar, que o objetivo inicial era a atuação, né? Quando eu entrei para o teatro, e o que mais te contagia, o que mais te pica, que a gente chama picou o bichinho, é a coisa de estar no palco. O palco é mágico, a gente está lá no palco, a gente brinca de ter outras vidas, então tu te diverte divertindo os outros, né? Mas por trás disso tem um trabalho muito sério, são os ensaios, é uma preparação, é uma formação, né? Tu não chega de hoje para amanhã e vira ator, tu até pode virar, mas dificilmente tu vai ter uma sequência de carreira muito longa. Tu vai talvez ter sorte no primeiro trabalho, mas se não souber por que tu deu certo ou por que tu não deu certo, tu não vai conseguir ter uma continuidade. Para isso precisa ter uma preparação. E aí a raiz disso tudo também, a necessidade acaba levando a gente a descobrir algumas qualidades que a gente tem e algumas defecções também. Então, eu me lembro que em 99, eu e o Zé Vitor Castiel, que é meu sócio até hoje na produtora que nós temos na Mezanino, que é a responsável pelo Porto Verão Alegre, nós estávamos sentados na lancheria do parque, conversando, tomando um café, isso era novembro, e preocupado que como é que a gente ia ter presente para dar para os filhos em dezembro, no Natal, e nós estávamos os dois completamente falidos, né? Ele tinha um espetáculo, eu tinha outro espetáculo, era tudo que nós tínhamos na bagagem para tentar comprar alguma coisa para a criançada. Aí ele disse, Beliche, vamos fazer alguma coisa. Vamos divulgar junto esses dois espetáculos, vamos ver se tem mais alguém aí, juntar 3, 4 espetáculos para ver se a gente consegue fazer alguma coisa no verão, porque estava chegando o verão, e o verão em Porto Alegre era a morte certa para a classe teatral. Os artistas iam vender sanduíche natural no Rosa,
iam fazer ensaio para preparar para março, abril lançar alguma coisa, mas não tinha a mínima chance de fazer uma temporada em Porto Alegre e dar certo. A gente tentava individualmente e 90% das vezes cancelava os espetáculos por falta de público, tá? E a gente escutou uma notícia no rádio que feriadão de finados, 200 mil pessoas iam deixar a cidade. Eu digo, pô, a cidade vai ficar vazia. Não vai ficar vazia, tem 1,5 milhão, se 200 mil saem, alguma coisa fica, né? Essas outras pessoas vão estar por aqui. E a gente conseguiu juntar 5 amigos e lançar um factoide no jornal que chamava Esse Verão Vai Ter Comédia, vai ser um verão alegre, vamos pro teatro, tá. Quando saiu essa matéria, conseguimos uma capa de segundo caderno, a Débora Finocchiaro escutou e ligou, Bereia, também quero estar junto, e entrou a 6ª componente do primeiro ano do Porto Verão Alegre. E foi assim que foi criado o Porto Verão Alegre. Não foi nada genial, foi necessidade. E depois, a sequência de trabalho, a gente investiu, foi trabalhando, aí ele ganhou o corpo que tem hoje. Mas a necessidade é que faz a gente descobrir algumas coisas, né? Não é imaginação. A imaginação ela vai até um ponto, mas a necessidade real é que faz com que tu desenvolva algumas ideias. Tem um ditado que diz que em tempos de guerra é quando a gente é mais inventivo, em tempos de crise é quando a gente consegue ser mais criativo. Nada melhor do que ser inventivo e criativo agora, quando nós estamos numa guerra e crise e estamos isolados, né? A gente está praticamente numa prisão domiciliar sem direito à visita, que é pior ainda do que uma prisão. Então, agora é a hora da gente ser criativo, agora é a hora da gente repensar algumas coisas, é a hora da gente pensar no que a gente quer para a vida. E com a idade que eu já tenho, a experiência que a gente adquire com a vida e a quantidade de crises que eu já passei e perrengue que a gente passa, essa é mais uma. É diferente porque tem um vírus envolvido, é diferente porque uma pessoa depende da outra. Ela para ser vencida, as pessoas precisam ser mais solidárias umas com as outras. Tem que deixar o egoísmo, o individualismo de lado. Essa questão, porque eu não pego, eu vou, mas aí tu passa para outro. Porque tu é forte, mas teu tio não é forte, teu vizinho não é forte. E enquanto tiver alguém doente na rua, a economia não anda. Não adianta tu estar com saúde correndo na rua e a economia está parada porque tem gente fazendo exatamente a mesma coisa. Não está se cuidando, está proliferando essa catástrofe. Então, assim, é hora das pessoas, sim, ser criativas, mas ser solidárias, né? E em qualquer trabalho, principalmente no teatro, a gente aprende muito isso, que tu não faz nada sozinho. Tu só faz alguma coisa funcionar se a equipe toda funcionar e estiver bem azeitada e cada um cumprir o seu papel. Se cada um cumprir o seu papel, a gente tem uma boa chance de dar certo. Não é garantido que dê certo, mas tem uma boa chance. Agora, se tiver 2 ou 3 puxando para um lado, 2 ou 3 puxando para o outro, aí é 100% certo que não vai dar certo. Sim. Deixa eu aproveitar o gancho e até fazer e comentar um pouco do que o Beretta falou ali, da história dele, dessa necessidade de vocês, né, Beretta, da criatividade e necessidade, né? A necessidade gerou uma criatividade que foi o Porto Verão Alegre. Eu tive o prazer de participar de um Porto Verão Alegre, né, com o espetáculo Escorpião da Sexta-feira, do Charles Kiefer, né? Eu acho que talvez tenha sido ali em 2008 ou 2009, alguma coisa, né? Porque eu sempre levei paralelo, né? Eu fiz o teatro e até fiquei com receio de dizer o que tu acabou dizendo, né? Que o teatro não mantém ninguém, infelizmente, no Brasil. Eu não quis dizer isso, né? Assim, fiquei até coragem de dizer, tem né? alguma coisa vazando. Até hoje em dia, Luciano, já é possível, tá? Claro. Não é fácil, mas é possível. É que não Na é. década de 80, quando eu iniciei, era bem mais complicada a coisa. Para ter uma ideia, quando a gente lançou o Porto Verão, com 5 espetáculos, não tinha trabalho para ator no verão. Esse ano, o último Porto Verão, foram mais de 2.000 pessoas trabalhando diretamente no projeto. Exato. Então já se criou um mercado diferente, tem o Porto Alegre em cena. Mas vocês criaram também o mercado, né, Beretta? Sim, Tem isso. sim. Porque sim, eu comecei a ajudamos. fazer com 14, 15 anos e a minha família dizia, né? Tu vai fazer teatro, vai morrer de fome, vai fazer teatro, vai morrer de fome, vai morrer de fome. E realmente, claro que era isso.
Tanto que eu acabei indo para geografia. Eles já estavam prevendo o coronavírus. Exato. Estão matando os teatreiros de fome. E aí eu enveredei para a geografia, mas nunca deixei o teatro de lado, né? Então sempre tentei fazer algumas coisas, buscar alguns trabalhos, mas é interessante dizer isso. Vocês criaram o mercado, vocês movimentaram, porque como tu falou, o teatro ele não é individualista, né? Porque tem o figurinista, tem o publicitário, tem o sonoplasta, tem o iluminador, tem alguém que tem que criar, né? O cenógrafo. Então, olha o que vocês movimentam, né? A quantidade de pessoas que eu conheci trabalhando nos bastidores, né? Então, vocês Mas tem também uma ideia, geraram. Luciano, um monólogo tem pelo menos 10 pessoas envolvidas. Exato. Monólogo, né? Então, se pegar uma produção maior, na média, 15 a 20 pessoas envolvidas por espetáculo. Às vezes tem 2 pessoas em cena, 3 pessoas, né? Então, é toda uma estrutura por trás que, claro, as pessoas que estão assistindo só veem os atores, mas não vê toda uma movimentação que tem em volta, assim. E disso que tu estava comentando como ator, eu cheguei a escutar também, né? Tá, não, tu é ator, tá, não, mas o que tu faz além disso, né? Como se fosse um hobby, né? Como é que tu vive, né? Como é que tu assim. vive, como se fosse um hobby. Chegou a ser quase verdade isso numa época, né? Porque realmente era muito pequeno o ganho de ator, era quase amadorista a coisa, assim, tu chegava no fim de semana, fazia teatro na segunda-feira e ia amassar pão. Vamos exagerar a coisa, para poder fazer teatro no outro fim de semana. Hoje em dia não, hoje em dia já tem um mercado de cinema que cresceu, tem um mercado de vídeo que cresceu, tem o próprio teatro que conseguiu popularizar, alguns espetáculos abriram muitas portas para popularizar o teatro, que conseguiram trazer isso para uma massa que não ia a teatro, que só assistia televisão ou coisa assim. Então, hoje em dia se consegue, através da internet também, divulgação está mais fácil através da internet. Sim. Então, já há bastante atores e atrizes que vivem exclusivamente do palco, aqui no nosso estado, inclusive. Mas tem que trabalhar pelo menos em 3 ou 4 projetos ao mesmo tempo. Né? Num projeto só, a não ser que tu tenha uma exceção, que a gente teve um espetáculo que foi um grande sucesso, que foram Os Homens de Perto. Então, com um espetáculo desse, tu consegue te sustentar, mas isso é uma exceção, isso não é o normal. Né? Então, tem uma outra... Não, eu digo, e tem um outro agravante, né, Beretta, que é, como você falou, na área que tem que se envolver em vários campos, né, você produzindo, dirigindo, escrevendo também, né, e também aí eu vejo a semelhança também na questão do professor, quando envolve um pouco até da nossa questão de ter apoio ou não. Infelizmente, no Brasil, tanto o professor como o ator, ou a cultura em geral, atualmente a gente tem uma desvalorização muito grande, né? A gente tem um enfraquecimento muito grande, uma banalização muito grande, eu acho. Isso dificulta muito, né? Eu dei muita aula de teatro também, e lá na Espanha tinha uma escola de teatro e dança, a gente montou uma escola. Então lá eu tive que fazer de professor, diretor, de ator e de administrador, porque administrar uma escola também dá trabalho, não é uma coisa muito, muito simples. Então tu acaba usando de tudo um pouco. A parte da engenharia tu acaba usando um pouco na parte da técnica, a parte das cadeiras de administração que tu fez, tu acaba usando para administrar o teu negócio, a parte artística, a parte pedagógica, tu acaba indo, tu dava cursos, tinha turmas inteiras lá, então tu desenvolve um pouco de cada coisa. Por isso que eu digo que tudo que tu aprende, mesmo que tu não te forme lá no final da história, tu acaba usando. Né? Todo aprendizado é válido. Tudo que tu fez, aprendeu a tocar uma música no violão, pode te servir. Aprendeu como é que tu monta um carrinho, isso aí em algum momento vai servir. O aprendizado ele é muito maior do que a gente imagina, é muito mais amplo do que tirar um diploma, do que qualquer coisa. O aprendizado ele é o que tu vai aplicar na tua vida em algum momento. E tu aplica, sem te dar conta, às vezes tu aplica coisas que tu aprendeu há tanto tempo que tu nem te lembra que tu aprendeu. Tu sabe porque tu acha que tu já nasceu sabendo, mas tu aprendeu em algum momento. Né? Então, o ensino, tu que trabalha com o ensino, eu respeito muito a classe dos professores, porque eles são os que vão formar as pessoas que vão ser responsáveis pelo nosso país, pelo nosso mundo, pelo nosso ecossistema, por tudo que está aí.
Conforme o cara sai da escola, ele vai fazer bem ou mal, né? Eu imagino que o atual governo que nós temos não foi a escola, porque eu vou te dizer, o que estão errando, a cada 2 erram 3, é impressionante, assim, não consegue acertar uma. Mas, enfim, a gente estuda para tentar melhorar o que está aí, né? Eu acho que estudar é uma dádiva, quem pode estudar tem que estudar. E eu acho que os professores são responsáveis pela formação de todos os outros profissionais. Deveria ser a profissão mais valorizada, porque é a partir dali que vai sair o engenheiro, o administrador, o ator, o médico. Se tiver um bom professor, os caras vão ter gosto pela coisa. Se for um mau professor, talvez esse mau professor ele aborte muitos e muitos bons profissionais que seriam no futuro, né? Exato. Aproveitando o teu gancho, e é o caminho que eu pretendo trilhar também, né? Que eu venho trilhando, que é justamente o da construção, da reflexão, de se fazer pensar, né? Porque nós vivemos um campo de lutas, tanto o artista, o professor, porque nós temos um negacionismo muito grande, né? Com relação à cultura, com relação à história, a própria censura, e isso torna tudo mais dificultoso, então a gente carrega esse desafio, e é onde está o teu papel, né, o meu papel da gente tentar desconstruir o que se não tem como negar isso, o que esse governo vem tentando, vem fazendo, né, para a gente, enfim, utilizar da criatividade. A gente tem que estar tentando provar o tempo inteiro. E aí tu falaste em aprendizado, né? Que eu acho que é o que vai nos dar uma liberdade, o que vai nos dar asas também para poder alçar vários caminhos, né? Eu uso muito da questão da interpretação nas minhas aulas, na questão do texto, na questão da reflexão, na questão da entonação, até da provocação, para provocar, né, o aluno a esta reflexão, né? Então, é o que eu tento também trazer, e mais do que isso, uma certa inquietação, sabe, Beretta? Uma inquietação, eu carrego uma indignação, eu não consigo relaxar diante dos fatos. É como nós estávamos agora há pouco, indignados com o que está acontecendo à nossa volta, não tem como relaxar e fazer de conta, né? É difícil, né? Tu não vive numa bolha, a gente vive num meio que tudo interage, né? Então tu acaba sendo afetado. Acho que tem uma pergunta ali, né, João? Eu não sei se eu vou ter que sair. Temos uma pergunta para o Rogério. O Gerson Williams perguntou, Rogério, como tu imagina que o teatro pode evoluir para o mundo digital? E se conseguir, será que não vai perder a magia de estar frente a frente vendo tudo acontecer? Tá. Antes de responder, eu acho que o Luciano tem que sair, né, Luciano? Vou me despedir. Foi um prazer. Peço desculpas aí pelo tempo curto que eu permaneci. Beretta, foi bom te reencontrar, mesmo que por aqui. Eu desejo muita força para ti, que tu continue sempre inspirando aí essa galera. Tu é um grande inspirador, tu é um grande talento. E eu agradeço a nossa amizade aí. Muito obrigado. Karina, muito obrigado pelo convite, viu? Um beijo para vocês. Até uma próxima. Tchau, tchau, gente. Valeu. Tchau, velho. Até. Desculpa, a pergunta era... Perdi um pouco, era... O Gerson Williams perguntou como vocês acham que o teatro pode evoluir para o mundo digital? E se conseguir, será que não vai perder a magia de estar frente a frente vendo tudo acontecer? A gente brinca que o teatro é uma arte que está ao vivo em 3D há milhares de anos já, né? Desde a época dos gregos. É o mais moderno meio de comunicação que existe, porque todo mundo tenta chegar perto do ao vivo em 3D, com toda a digitalização, melhoria de imagem, melhoria de som e tudo isso. O ritual do teatro ele necessita ser feito num espaço específico, numa hora específica, com um público que comunga da mesma coisa. É uma questão de troca de energia. Tu pode ter uma arte nova, que tu pode chamar o que tu quiser, digitalizada. O teatro dificilmente vai funcionar assim. Quando surgiu o cinema, o pessoal achou que ia ser o fim do teatro, porque agora com cinema as pessoas vão preferir ir para um cinema, ver uma tela, ver a qualquer hora, quantas vezes quiser ver a mesma peça. O teatro continuou vivo, né? Quando surgiu a televisão, disseram que ia ser o fim do cinema.
as artes se adaptam, mas a essência não pode ser mudada. Eu acho que o teatro ao vivo ele sempre vai existir. Pode haver, paralelamente, um outro teatro digital, sim. Eu não sou contra, inclusive, nessa época já está havendo muitas propostas nesse sentido. Eu tenho alguns projetos para isso, projetos que a gente está tentando adaptar. Está vindo um ruído aí, eu não sei de onde. Projeto... parece que tem projetos que a gente está tentando adaptar. Deixa eu ver se... Tentando adaptar por meio digital para poder trabalhar nessa época agora, que é uma época de exceção. Mas assim que retomar a vida normal, mesmo que se diga que é o novo normal, mas com o tempo vai normalizar, eu acho que o teatro ao vivo ele ainda vai continuar tendo seu espaço, sim. Sem nunca perder de vista que a questão do avanço tecnológico ela está vindo e vai ter a sua própria forma de expressão também. Peço perdão, não consegui escutar direito. É para fazer pergunta para os outros convidados, então? Ok, então. Em geral, qual seria o obstáculo assim, que vocês acharam pior entre os que tiveram ao longo da carreira de vocês? Perguntinha. Eu posso ir? Vou lá? Vou contar um pouquinho da minha história, o que eu faço, um pouquinho da minha profissão. Então, boa tarde, gente. Meu nome é Guilherme dos Santos. Sou administrador de empresas com ênfase em marketing, formado aqui na PUC do Rio Grande do Sul, e estou fazendo uma pós em gestão de projetos, que é bem linkado com o que eu trabalho hoje em dia. Gostaria de falar duas coisas antes de falar um pouco da minha carreira, tá? Primeiro, para os jovens, assim, que a escolha da profissão, quando a gente está na escola, ou quando a gente está saindo da escola ali, a gente tem uma pressão muito grande de família, de sociedade num todo, para a questão de escolher a sua profissão. Uma coisa que eu quase entrei ali para falar quando o Beretta e o Luciano estavam falando, que tentaram diversos ramos na carreira e etc. Eu queria falar isso para vocês também. Não se sintam pressionados, eu acho que a gente tem que sim estudar, tem que estudar muito sempre. Quem pode estudar, tem que estudar e está se qualificando, mas não ter essa pressão de, tipo, aos 16, 17 anos, escolher o que tu vai fazer 40 anos para frente, 50 anos para frente. Então, fazer isso acontecer de uma forma mais leve, que isso consequentemente vai ajudar para o desenvolvimento de vocês, tá? Outro ponto que eu gosto de falar bastante é para fazer o que vocês gostam. Juntando ali o que a gente estava falando de artes cênicas, a questão do teatro, talvez a pessoa tenha que trabalhar com outras coisas para gerar a própria renda. Mas, enfim, se tu fosse fazer outras coisas e não fosse o teatro, ou fosse... Eu, por exemplo, eu vou falar um pouquinho da minha história. Eu comecei na parte da música e eu também escutava a mesma coisa. Tá, mas tu trabalha como músico e mais o quê? Não, eu trabalho como músico. É uma arte, tu gera renda, tu paga contas do mesmo jeito. Então, eu falo, minha fala começa com esses dois pontos, né? Primeiro, não se sintam pressionados na questão de escolher a profissão aos 16, 17 anos. É importante que a gente sempre busque qualificação e vá atrás dos seus objetivos, mas que não seja uma escolha para a vida inteira, que seja feito de uma forma leve, e também fazer o que gosta. Isso eu fui aprendendo aos poucos ao longo da minha carreira, tá? Então, também agradecer a oportunidade aí do convite. Sempre que eu estiver perto de vocês, jovens, para mim é demais, porque eu também sou um jovem, tá? Eu tenho 26 anos, comecei a trabalhar consideravelmente cedo, com 15, 16 anos, e hoje já tive algumas experiências que eu compartilho com outros jovens, tá? Então, é possível, sim. Eu vou contar um pouquinho do que eu fiz para dizer para vocês aonde eu estou e quais são meus objetivos também, tá? Então, agradecer a oportunidade
Também só uma coisinha a falar para o Beretta, na questão do... Estava se apresentando ali, eu não conheço ninguém que seja de Porto Alegre ou região metropolitana que não conheça ele. Tanto com o Homem Esperto quanto o Porto Verão Alegre, eu acho que é uma coisa muito presente, digo por mim, mas eu acho que eu não conheço ninguém que não conheça. Mas a gente se apresenta por educação, sempre. Sim, sim. Mas parabenizar pelo trabalho, demais, eu já tive a oportunidade, e parabenizar pelo trabalho. Mas falando um pouco do Guilherme, tá? Como eu estava dizendo, eu comecei minha história com 15, 16 anos na parte da música. Eu tinha uma banda de pagode, então muitas pessoas não acreditam, mas eu tinha, então eu fiquei 2, 3 anos saindo na época da escola ali. Mas era bem profissional, assim. Então, a gente tinha produtora, a gente tinha funcionários, a gente tinha uma marca para divulgar, a gente tinha pessoas que dependiam daquela renda que geravam com os shows, tá? E bem, seguindo nessa linha de que muitas vezes só show não pagava, a gente acabou produzindo eventos também, tá? Foi, então, quando eu desde pequeno comecei a produzir festas e eventos, para já entrar no mercado e, consequentemente, ter mais relação e mais network. Então, muitas pessoas que eu conheço hoje foi no começo da minha carreira, posso dizer assim, na parte da música, que eu fui começando a produzir eventos e festas num todo. E com isso, então, eu estava saindo da escola naquela época e eu senti a necessidade, como eu era um dos sócios da banda, né, porque... Quando a gente fala sócios, sim, é um sócio da banda, porque gera uma renda, então tu tem divisão de lucros também, né, enfim, tanto de direitos e deveres, né, então eu senti a necessidade de estar estudando a administração, foi quando eu saí do colégio e entrei direto na faculdade de administração, ao longo da minha carreira eu fui nas experiências, muito em estágio, em outros trabalhos que eu tive, para ver bem o que eu queria, porque eu tinha uma certeza ali do curso que eu me encaixava perfeitamente, mas não sabia onde eu queria estar profissionalmente mesmo, né? Então, com isso eu fui fazer estágio em órgãos públicos, fiz estágio na CF, fiquei 2 anos lá. Mas não era uma coisa mais burocrática, assim, não era bem o que eu queria. Depois eu fui para a parte do marketing mesmo, que é o que eu sempre sei, que eu gosto bastante, que eu sempre trabalhei. Então eu fiquei, tive uma experiência nas lojas Gang, que é acho que vocês devem conhecer, né, que é a loja de vestuário mais com foco no público-alvo para jovens, né. Então, eu trabalhei no marketing lá e foi onde eu tive essa experiência, o primeiro contato desde a produção de um banner que a gente cola numa parede de todas as lojas, desde a produção de uma propaganda para televisão. Então, a gente desenvolvia todos os processos dentro do marketing, dentro da empresa. Era demais, assim, gostei muito do trabalho. Só que eu também não via muito potencial de crescimento dentro da empresa por ser uma empresa familiar e já ter um cargo acima do meu, que era da minha gestora, me dou super bem com ela até hoje, e a diretora de marketing pertence à família que são proprietários sobre o grupo, né? Então, com isso, eu senti a necessidade de sair, muito porque nós, jovens, a gente tem essa vontade de querer mais a todo instante. Eu não vejo que é uma coisa ruim, a gente conseguindo trabalhar isso pode ser muito positivo, né? Então, foi quando eu fui para o Banco Santander, fiquei um tempo lá, tive uma experiência com contato com o cliente, venda de produtos, muita negociação com o cliente, com a equipe, assim, a forma de se portar, de conversar com o público. Então foi muito bom, mas também eu vi ali, fiquei 2 anos e vi que não era o que eu queria. Não era mesmo o que eu me identificava. Então, depois disso, eu saí do banco, não quis seguir na linha de banco, eu já até tinha certificado de investimento que dava para ser gerente de conta de pessoa jurídica e cargos assim dentro de uma agência que são melhores remunerados, né? Mas eu não me via dentro daquilo ali.
Então foi quando eu saí e após isso eu voltei para o entretenimento. Foi quando eu tive daí eu montei um negócio, um bar na Praia de Atlântida, que também muito pelo relacionamento que eu tinha criado há um tempo atrás, eu conheço ainda bastante gente, né, no mercado. Então eu tive um bar que se chamava Cal Atlântida, na Avenida Central ali de Atlântida, quem conhece, é uma das mais badaladas ali do litoral norte. Mas daí, gente, é isso que eu queria falar. Eu fiz 5 anos de faculdade, tá? Me formei em administração e eu tive muitas dificuldades para abrir meu negócio. Muitas, muitas. E é isso que eu queria falar para vocês. Esse tempo que eu aprendi durou 6 meses de operação do meu bar lá, que era um bar/hamburgueria. O tempo que eu aprendi na prática, óbvio que eu tinha uma bagagem muito grande da faculdade, mas a experiência que eu adquiri botando a cara ali e de fato montando meu negócio e trabalhando diariamente, dias e noites, não tem dinheiro que pague. Assim, foi uma experiência muito boa. No fim eu fechei por alguns problemas de sociedade que eu tive, mas eu considero a experiência muito positiva. Então, depois disso, o Vinícius Mendes Lima, que é o presidente e fundador do Instituto Besouro, que hoje faz a gestão do Centro da Juventude, me chamou para conversar, já sabia da minha experiência. Ele também trabalhava com entretenimento há um tempo atrás e já me conhecia, e me chamou então para trabalhar no Instituto Besouro. Foi aonde que ele sabia da minha experiência que eu tinha com negócios, né, já pela minha formação, só que eu nunca tinha pensado em dar aula. Até no colégio e na faculdade eu era uma pessoa tímida, assim, jamais pensaria em dar aula. Mas como ele me fez esse desafio, cara, tu já teve teu negócio, tu é formado em administração, vamos lá, vai ser legal. Então eu entrei direto, sim, fui capacitado pela metodologia BNSEST, que hoje é a que a gente aplica no Instituto Besouro. Só para quem dá um geralzão para a galera, eu já estou me prolongando aqui, prometo parar de falar em breve, mas basicamente o que a gente faz é ensinar as pessoas a montar negócio com as aptidões que elas já têm, com as experiências que elas já têm na vida. E muito seguindo pela linha que o Beretta estava falando, a gente trabalha com empreendedorismo por necessidade. Então, a gente dá cursos de empreendedorismo por necessidade. Pessoas que já têm experiência. Enfim, eu corto o cabelo dos meus amigos, dos meus parentes. Eu vou... bom, então, quem sabe tu faz um curso e começa a trabalhar com cabeleireiro. Tem várias pessoas trabalhando com isso e gerando renda e bem com isso. Então, a gente explora as vivências das pessoas e mostrando para elas, não, é sim possível tu gerar a tua própria renda e mexer todo um ecossistema com as coisas que tu sabe fazer. Então, hoje, com isso, a gente entrou em desenvolvimento de outros projetos sociais, né? Hoje a gente atua com Gerdau, Souza Cruz, Votorantim, grandes empresas, e também grandes órgãos públicos, que é o caso do Centro da Juventude, que é em parceria com o governo do estado, né? Então é isso. Também rapidamente falar uma coisa corroborando com a minha idade, assim, que era uma coisa que eu não falava em aula antes, hoje em dia eu exploro. Eu tenho 26 anos, eu entrei para Besouro dando aula, mas também meu cargo dentro, que eu também trabalhava na administração, era praticamente como um auxiliar administrativo. Então eu fui passando por alguns cargos, virei gerente de projetos e hoje eu sou um dos diretores da empresa, e muito por isso, por botar a cara e trabalhar bastante, sempre se aprofundar estudando mais. Então isso que eu gosto de falar para vocês jovens, que é possível. Eu falei bastante, desculpa gente, mas precisava um pouco. Vou passar a bola aí. E aí, será que eu posso assumir? Sim. Hein, João? Tudo certo? Tudo certo. Agora pode ver Franciane Moresco, né? Seu nome? Isso. Ok, Bom, então, pode falar agora.
Ok, eu sou a Franciane, mas podem me chamar de Fran, porque eu sei que é um nome estranho, né? Acho que fica mais fácil. Eu sou psicóloga e eu achei muito interessante ouvir os colegas, né? Um prazer, assim, vocês todos, né? Com as experiências de vocês. Eu acho que só enriquece, tomara que inspire vocês na trajetória profissional, né? E várias palavrinhas, assim, eu fui anotando, escutando vocês e pensando em compor minha fala, né? Eu acho que se falou bastante em necessidade e criatividade. E eu acho que bom que tem uma possibilidade de a gente criar dentro da necessidade, né? Porque se a gente for ver só pelo lado negativo, né? Pelo menos tem algo positivo para a gente tirar disso. E acho que é um momento de a gente estar criando a partir do que falta, né? E eu trabalho, a psicologia ela vai trabalhar muito com o sofrimento humano, mas também com o comportamento e as relações em geral. Ouvindo o caminho do pessoal, eu também fiquei pensando na minha trajetória, né? E o que também eu, quando era jovem, lá quando saí do ensino médio, pensava e como que era essa pressão, assim, para escolher uma profissão. E outra palavra que eu anotei é experiência e vivência, né? Eu acho que não é experiência profissional, mas sim a nossa vivência na nossa vida. Eu saí do ensino médio e eu não fui direto para uma faculdade, eu fiquei trabalhando. Comecei a trabalhar também com 16 anos e eu não sabia o que eu queria, né? E eu trabalhei de recepcionista, eu trabalhei até de entregadora, tipo um office girl, assim, eu fazia entrega de documentos, ia para um lado e para o outro. Então, eu dei um tempo, né? E às vezes uma pausa é importante para a gente poder refletir, poder experienciar as coisas e pensar o que a gente gosta, né? O Guilherme estava falando que ele teve muitas experiências, foi músico, fez um monte de estágio, foi vendo que ele não gostava. Então acho que é por aí que a gente consegue se encontrar. E às vezes a gente vai se encontrar, vai ficar um tempo e vai querer mudar, nada impede, né? Então, de dificuldade também, eu fiquei pensando o que teve, né, ao longo da minha formação. Eu tive várias. Eu entrei, descobri um mundo dentro da psicologia que é gigante, né? A gente tem uma ideia muito pequena, assim, é só psicólogo que atende no consultório ou só psicólogo que atende em hospital, e não necessariamente. O psicólogo ele não atua só na saúde, né? Ele tem psicólogo social, tem psicólogo escolar. Então, eu me deparei com esse mundo de coisas, né, de possibilidades, e eu fui experimentar. Só que, enquanto isso, eu trabalhava, né? Eu entrei na minha faculdade pagando. Então, acho que também uma mensagem, assim, de a gente pensar, deixar para vocês, né, que é possível. Só que, sim, vão ter várias dificuldades. Então, eu trabalhava 8 horas de recepcionista e ia para a faculdade de noite. E pagava com o meu salário, né? Claro que a gente precisa ter apoio também, né? Porque muitas vezes não é suficiente, não consegue pagar uma faculdade e se sustentar, né? Então, acho que para cada um as dificuldades vão ser singulares, né? A dificuldade que eu encontrei não vai ser a mesma que vocês vão encontrar se vocês forem fazer o mesmo curso, né? Então, vai depender muito da realidade de cada um. E a gente não se colocar essa pressão, assim, vocês não precisam se colocar uma pressão de que tem que ter uma profissão formal, né? Então, tem muitas outras profissões que muitas vezes não são reconhecidas, como o Rogério, o Guilherme, o Luciano estavam falando aqui, de valorizadas no sentido de que, bom, ser artista talvez não seja um trabalho, e é. Então, a gente não pode se prender a isso, né? Então, os nossos caminhos a gente vai descobrindo conforme a gente vai caminhando e andando. Apoio, então, né? Eu anotei aqui, todos estavam falando de ter uma cooperação, então, tanto de colegas de escola, quanto da família, quanto no trabalho que a gente está. É importante a gente cultivar relações, né? Porque sem as pessoas a gente não consegue dar conta e ir para frente no nosso trabalho, na nossa carreira. Então, eu hoje trabalho como psicóloga clínica. Agora eu estou mais assim, o meu consultório está sendo mais aqui em casa,
né? Mas também atendo em consultório, mas já trabalhei em várias coisas, já trabalhei em hospital, já trabalhei na social indo visitar as famílias em casa, então na Vila Cruzeiro eu fiz um tempo, na Vila dos Papeleiros, já dei aula, eu já passei por muitas áreas, e a gente vai também vendo o que a gente se identifica mais, né? Por exemplo, dar aula não é uma coisa que eu gostei tanto, né? Eu cheguei a fazer um mestrado e não é para mim, vou ficar aqui no meu consultório, mas mesmo no consultório eu não trabalho sozinha, né? Então eu preciso estar fazendo grupo de estudos com colegas, eu preciso estudar, continuar estudando. A psicologia tem muito isso, a gente lê muito e a gente precisa trocar muito com os colegas, a gente não pode ficar bitolado ou fechado, né, só na nossa forma de pensar, a gente tem que ampliar, né? Então, para quem assim tem interesse em psicologia, tem que saber que vai ler muito, muito, muito mesmo, tá? Mais alguma dúvida, algo que eu deixei passar, que vocês queiram saber? Questão de mercado, de repente, de valor, de salário? Você recebeu apoio assim dos familiares, assim, de amigos conhecidos? Uhum. Eu tive muito apoio da minha família, né? Porque como eu trabalhava, chegou um momento do curso da faculdade que eu precisava fazer os estágios, e são estágios que a gente não recebe, né? Então, tu é obrigado, tá dentro da disciplina essas práticas, né? E são muitas, não é uma prática só. Então, eu fiz mais ou menos uns 2 anos e meio de prática em que eu não recebia nada. Então, eu precisei, sim, né, de um apoio familiar, conversei com a família, expliquei a situação, eles me ajudaram, mas eu dava um jeito, eu vendi joias, eu vendia maquiagem, eu vendia tudo que eu podia para ter um dinheirinho assim para mim, né? Mas sim, a minha família me apoiou. Se eu não tivesse esse apoio, não tinha como. Hoje eu já consigo me sustentar só com o valor que eu recebo dos pacientes que eu atendo, né? Mas foi um caminho. Por muito tempo eu ficava fazendo 2 coisas, né? Trabalhando numa parte, alguns dias na semana, e atendendo. Mas tem empresas também, tá? Só para vocês terem uma ideia, tem psicólogos que trabalham em empresas, fazendo entrevistas de emprego, aplicando testes psicológicos, e aí tem essa possibilidade de um salário mais formal, né? Um emprego mais formal, com carteira assinada. O psicólogo que trabalha no consultório, que nem eu, não tem, né? Não tem um empregador que me paga. Então, eu que tenho que aprender a cobrar, eu que tenho que aprender a gerenciar, a divulgar o meu trabalho, né? Então, tudo isso a gente vai... E é muito na prática, né? Porque a gente não aprende na faculdade. Então, o mercado, ele é bem amplo, tá? E é assim, tu tem que investir também, né? E o investir que eu digo não é só em dinheiro. Tu tem que te abrir, entender se tu quer aquilo e estudar, e ir atrás. Eu tive bolsa na pós-graduação, mas teve coisas que eu paguei, que eu trabalhei para pagar, né? E a gente também tem que fazer a nossa terapia. Então, é mais um dinheiro, né? Então, a psicologia, ela tinha uma ideia antes muito elitizada, e eu acho que ainda é um pouco, né? Porque, imagina, ter dinheiro para fazer a tua terapia, tem que pagar mensalidade, enfim, de faculdade, mas hoje está melhor, né? Tem psicólogos que fazem um valor mais baixo para estudantes, né? Então, tem bastante acesso, assim. Fran, temos uma pergunta do público para ti, Fran. O Igor Miranda perguntou, em função da pandemia, talvez seja o melhor momento da profissão do psicólogo, e o Gerson também questiona o quanto é vital a profissão nesse momento que a saúde mental está tão complicada. Eu acho que é super importante, pena que a gente precisa
ter um momento de crise tão grave para a gente se dar conta, né, enquanto sociedade, da importância da saúde mental, né, do cuidado com a nossa saúde como um todo, né, porque o nosso corpo e a nossa mente estão juntos, né, não está separado, apesar de a gente separar. Mas eu não acho que seja um momento para pensar num ganho financeiro, né? Então a gente tem várias ações de psicólogos que estão atendendo ou gratuitamente ou com valor abaixo em função da crise, né? Então a gente tem que reconhecer que não adianta eu achar que eu vou me encher de paciente na crise, porque tu que vai ser meu paciente, se não está trabalhando ou está sofrendo, né, a crise financeira, tu não vai ter como me pagar um valor alto, né? Então a gente também vai considerar essa situação, né? Mas sim, eu tenho visto agora na pandemia que o pessoal tem buscado mais e tem reconhecido a importância da psicologia não só para o individual, né? Até para poder lidar com as situações da família. Agora a gente fica mais tempo em casa. Outra coisa é estar sozinho, estar no ócio, né? Ócio é ter um tempo sem uma atividade, porque a gente está acostumado a trabalhar enlouquecidamente, e aí agora o tempo é outro, né? As coisas, a gente está vivendo o dia, mas assim, as 24 horas efetivamente, a gente tem que aprender a ficar sozinho, a gente tem que aprender a criar, a gente tem que se entender, tolerar a nossa tristeza, tolerar a nossa raiva, né? Então, eu acho que está servindo para as pessoas verem um pouco mais a importância da psicologia. Desculpa interromper, é que eu tinha me programado para até 5h15, mais ou menos, eu tenho um compromisso, tá? Queria me despedir de vocês, agradecer o convite. Prazer. Foi muito bacana participar aqui com vocês, tá? Espero ter contribuído com alguma coisa. E sorte no projeto aí, sigamos em frente, que a coisa tá pegando, mas nós vamos dar um jeito, tá bom? Sim. Beijão um abraço. a todos aí. Tá, tchau. Tchau. Até mais, tchau. Tchau. Respondi a pergunta? Respondeu. Enquanto o João não reconecta, eu vou passar para o Bernardo, já que ele não se apresentou ainda. Bernardo, conta a tua história e fala um pouquinho da tua profissão. Oi. Primeiramente, obrigado pelo convite. Eu sou o Bernardo Fanganito. E, bom, eu sou menor aprendiz na Caixa. E lá eu faço parte do setor administrativo, que eu arquivo papel, eu sou meio que... A parte é que, sem mim, o pessoal não consegue fazer a parte deles, que eu digitalizo os processos, eu arquivo o cartão, então eles precisam passar por mim para poder dar o retorno para o cliente. Então é uma parte bem importante, apesar de ser, tipo, estagiário. Eu não tenho, tipo, a importância vista, assim, por eles, do cargo, mas o trabalho que eu faço é super importante para que eles consigam fazer o trabalho deles. E, bom, eu vi você falando sobre faculdade, eu acabei ensino médio ano passado, e eu tava, tipo, muito em dúvida sobre o que eu queria fazer de faculdade. E eu cheguei com aquela pressão de ter que fazer alguma coisa assim que eu saia, porque senão eu tinha muito medo do que iam falar. Porque, saiu do colégio, agora virar vagabundo, digamos assim. Daí eu não queria passar por ouvir isso, passar por isso, então eu pensei, vou fazer qualquer coisa. Daí eu fui fazer o vestibular da URGS e me inscrevi para medicina. Aí eu não queria fazer medicina, só me inscrevi para medicina. E ainda bem que eu não passei, porque daí eu fui descobrir que a vida ela me deu vários sinais ao longo do tempo que eu sempre fui muito bom em mexer em computador. Daí celular, computador, tecnologia sempre foi a minha praia. E o meu pai inclusive falou para mim, cara, tu quer mesmo medicina? Aí eu falei que sim, né? Eu nem falei pra ele que eu não sabia o que eu queria fazer. Daí ele falou, pô, tu é um cara inteligente que sabe mexer em computador, por que tu não abre a tua mente para outras coisas? Aí eu, pô, será que isso é profissão? Daí eu fiz o Enem, e óbvio que na URGS eu não passei pra medicina, ainda mais porque eu nem tava mais a fim de passar pra medicina, então eu nem fui tomar isso na prova, e com a nota do Enem eu consegui entrar na faculdade de Ciência da Computação. Daí eu consegui descobrir que, além de ser algo que tem uma alta demanda, mas tem pouca gente para trabalhar, é algo que eu me encontrei ali dentro. E agora com essa pandemia, eu não tô mais trabalhando, porque tá todo mundo em casa. E eu acabei descobrindo que eu também tenho dons bem artísticos. Eu comecei a pintar,
a desenhar, a escrever, a compor. E daí aquela dúvida, será que eu deveria continuar em ciência da computação? Será que eu deveria investir no meio artístico? E o pessoal falando sobre fazer o que eu gosto, independente se dá dinheiro ou não, isso meio que me faz ficar mais tranquilo. Saber que eu, além de não ser o único que passa por esse tipo de dúvida, eu também não tô sozinho. Ele falou que é bem unido, o pessoal assim das artes. Eu acho que ouvir o pessoal mais velho, o pessoal que tem mais experiência é importante pra gente acabar se tocando meio assim que na hora. Porque é o tipo de coisa que eu ainda tô pensando. Porque eu ainda sou meio novo nessa coisa de tomar minhas próprias decisões. Então eu ouço um pouco daqui, um pouco dali, um pouco dali. E ouvindo agora vocês conversando, deu pra absorver bastante coisa. E eu me sinto muito mais tranquilo, porque eu não tenho que pensar desesperadamente no que eu vou fazer agora. Então eu posso dar uma relaxada e pensar com mais calma. Em Bernardo, e nada melhor que aproveitar o tempo para pensar, né? Não é verdade? Decisões boas são aquelas que a gente se permite dar um tempo para refletir, né? E não na ansiedade. Né? Eu queria falar bem nessa linha também, assim, não decidiu ou decidiu e depois trocou, tá tudo certo, faz parte do processo. Então pode ser agora com 17 anos, como pode ser com 57 anos, tá tudo certo. Eu vejo assim, né? É a minha visão que eu tenho de vida, assim. Verdade. Um exemplo, eu levei 7 anos para me formar, né? A faculdade de psicologia são 5 anos. E eu vi os meus colegas assim atropelando, não, porque a gente tem que terminar. E eu dizia, não, mas eu ainda quero ser aluna, eu quero aproveitar isso para eu me decidir um pouco melhor, porque eu também, no final da faculdade, eu não sabia para que área que eu ia. Eu fui me descobrindo ao longo do caminho. Então, não adianta a gente se pressionar e receber todos. Já a gente recebe pressão de fora, né? Aí mais a nossa. Vamos com calma. Realmente. Pode falar. Não, é exatamente assim que eu vejo também, né? Tem que deixar fluir, o que não pode é parar, né? Então foi uma coisa que eu sempre fiz, nunca parar. Pode não, de repente, não ser a coisa que tu mais gosta no momento de fazer, mas ficar parado não é um conselho que eu dou, assim, até não eu não sou psicólogo, né? A colega tá aqui para falar, pode falar melhor. Mas não é bom, acho que nem para a cabeça isso, assim, né? A gente ficar com esse tempo ocioso, assim. Então, a gente vai experimentando, tendo novas experiências, né, em diversos ramos, até descobrir o que de fato a gente quer, né? E tá tudo certo se for antes, jovem, ou se for depois. Tem diversas histórias de pessoas que tinham uma carreira de mais de 30 anos no ramo e que depois... com mais de 50, mais de 60 anos, mudam totalmente da água para o vinho e conseguem ser bem mais felizes na profissão que entram. Então, Sim, essa é uma das mensagens que eu queria passar também. Sim, é que a gente ouve tanta coisa de fora que acaba se cobrando demais por dentro. E eu acho que o que ajuda a gente a tomar decisões precipitadas é isso. A gente começa a ouvir muito o que tem fora e não parar pra refletir. E, poxa, o que será que eu quero? Será que eu vou ser feliz? Só que eu tenho muito aquela coisa de não consigo parar pra pensar. Eu só começo a agir e acabo atropelando tudo e nunca tomo a decisão correta. Só se eu penso com calma, relaxo. Mas é algo que eu tenho que trabalhar mais. Eu acho que a gente aprende assim, Bernardo, não é só tu. A nossa sociedade funciona assim, nessa lógica, né? Mas eu fiquei pensando que tu falou na arte e na computação. E será que não dá para juntar as duas coisas? Acho que tem muitas possibilidades, né? E também não precisa e conversar com pessoas também, que nem a gente está fazendo aqui essa roda, né? Mas com outras pessoas das áreas que tu te interessa, trazendo isso para os outros jovens também. Eu faço orientação profissional no consultório. Então, eu sempre, uma etapa da orientação é o jovem ir perguntar para os profissionais, né? Como é que é a profissão, como é que é a carreira, e ver na prática. Então, poder trocar, isso é muito importante. Tu não precisa sair daqui com uma decisão tomada e pronta, né?
tem coisas que precisa amadurecer, né? Que nem a gente coletar lá uma fruta que está verde ainda, não está pronta. Não dá. Tá vazando alguma. Eu também peço perdão caso eu tenha saído aqui, porque ocorreram uns pequenos imprevistos. Daí o que eu devo fazer agora, só porque eu tô meio confuso já. Ok. Bem, diga que cada um de vocês tem a oferecer, assim, pro mercado de trabalho, pra vida, em geral, assim. Pode ir, Fran. Primeiras damas. Ah, sim, ainda estamos nessa lógica. Eu vou aproveitar, então, né? Bom, a minha dica, eu acho que eu já falei, né, aqui um pouco, não se pressionar tanto, porque a gente já recebe pressão externa para tomar essa decisão. Outra dica é que a gente está muito acostumado com profissões clichê, né? Médico, advogado, sei lá, que outras, né? Mas dessas áreas mais assim antigas e que tem muito mais e a gente precisa ir atrás, pesquisar sobre isso, coloquem lá profissões da área da informática, não é só uma, tem várias áreas, várias graduações, tem técnico, né? Então acho que isso é importante, vocês saírem um pouco dessa coisa também de que para ter uma profissão precisa fazer uma faculdade, né? Acho que o Beretta falou ali em algum momento que ele foi se formar muito depois, que o que ele mais aprendeu foi na prática, né? Então, sair um pouco dessa lógica e buscar cultivar as relações de vocês e usar isso também para ajudar vocês no caminho profissional, né? Então, hoje, quem me convidou para vir para cá foi uma colega que é psicóloga também, que não pôde estar, e ela me chamou, e assim a gente vai ajudando uns aos outros e mantendo esse vínculo, né? Então isso faz a diferença, né? Que nem eu falei lá do apoio familiar, também os amigos, também os colegas, também as pessoas que estão na nossa volta, lá no nosso trabalho. Acho que o Guilherme falou que ele é amigo de uma diretora, que ele já trabalhou com ela. Tudo isso vai compondo uma rede de apoio para a gente ir caminhando, né? E tendo sucesso na nossa vida profissional. É isso. Beleza. Eu, então, já também falei ao longo da live aqui, né, mas duas coisas principais que eu digo, né, reforçando, não deixem essa pressão de escolher a tua vida agora na cidade que vocês estão, assim, tipo, tudo pode acontecer, mas sempre tem que buscar qualificação, independente se for numa faculdade ou se for num cursinho da internet. Então, hoje a gente tem diversas ferramentas online e até mesmo gratuitas que podem nos auxiliar em diversas áreas, assim. Então, a gente tem, até no próprio YouTube, se tu pesquisa qualquer coisa, como desenvolver tal negócio, como desenvolver tal coisa. Então, a gente consegue ter muita base na internet, é muito rico, né? Coisa que antes não existia, né? Pré-internet, hoje em dia a gente tem essa facilidade na mão, né? Num celular a gente consegue acessar aí o mundo. Então, buscar qualificação sempre, independente qual seja a maneira, né? E não ter essa pressão, assim, deixar a coisa fluir, mas nunca parar, né? E também, outro ponto que eu toquei no começo e reforço agora, é fazer o que gosta. Muitas vezes a gente faz muito por dinheiro ou por status. Eu vou ser advogado, vou ser médico, vou ser isso, vou ser aquilo, mas aí tu não gosta nem um pouco daquilo. Então, eu acho que tu tem que ter um equilíbrio entre dinheiro e, enfim, fazer o que tu gosta, né? Porque quando a gente consegue se achar, se encontrar profissionalmente, a gente vai encontrar alguma forma de remunerar ele. Pode ser um pouco mais fácil, um pouco mais difícil, pode, mas depois tudo vai se justificando ao longo da trajetória, né? Então, era mais isso que eu queria falar e também dizer para vocês nunca desistir, porque tá aí, dificuldades sempre vão ter, eu tive, vocês vão ter, todo mundo vai ter, mas faz parte de um processo para a gente estar sempre numa evolução, tanto pessoal quanto profissional.
Bom, o que eu tenho para dizer é: permitam-se se descobrir, permitam-se pensar e arriscar. E uma coisa que meu pai vive me dizendo é que a gente se acostuma com tudo, a gente se acostuma a ter um ritmo frenético, a gente se acostuma a trabalhar, estudar, e fazer isso, fazer aquilo outro, mas a gente também se acostuma a ficar parado. Ainda não se acostuma a ficar parado, mas ache meio termo entre fazer tudo e ficar parado. Ache alguma coisa que equilibra, porque fazer tudo não dá e ficar parado também não dá. Não deixe a vida passar na frente dos olhos de vocês. E o que o colega falou, a gente tem vários meios de pesquisa, de se aperfeiçoar, de graça ou não, a gente sempre consegue buscar aquilo que a gente procura. Então, procurem. E eu espero que vocês tenham absorvido o que eu consegui absorver desses colegas. E boa sorte. Primeiramente, obrigado também pela presença de todos aqui, sério. E, sim, foi ótimo poder ouvir vocês falando, assim, sobre o progresso de vocês no mercado de trabalho e tudo mais. Sério, para mim até foi inspirador também. Eu peço perdão até por não ter conseguido prestar tanta atenção, porque realmente estava complicado aqui de conseguir ajeitar tudo e tudo mais. E é isso apenas que eu tenho a dizer, sabe? Muito obrigado pela presença e é isso. Eu que agradeço. Boa sorte para vocês. Desejo sucesso. Eu também estou sempre à disposição e sempre que precisarem. Particularmente gosto muito do tema e eu que agradeço mesmo. É sempre bom estar em contato com vocês. E se a gente puder auxiliar uma pessoa que seja, já é um saldo positivo.